Vamos falar então a respeito desse assunto, desfrutando da herança do pai. Desfrutando daquilo que o pai tem para as nossas vidas. E acho sempre interessante que tem algumas palavras que têm um peso tão profundo, né? Tem um peso tão grande. E o que isso significa quando nós pensamos na herança. E a primeira perguntinha que vem aqui, o que pensamos quando ouvimos essa palavra? Achei legal que nos comentários de vocês colocaram muito mais as coisas de ensino do que as coisas materiais. Mas normalmente, quando nós ouvimos a palavra herança, nós nos detemos a questões materiais, né? Então, o meu pai já é falecido já há muitos e muitos anos e ele deixou alguma herança material. Mas como nós éramos em muitos filhos, para dividir para todo mundo, ficou um pouquinho assim para cada um. Mas aquele pouquinho que ele deixou fez muito bem para minha vida. Na verdade, a casa que eu moro hoje, ele é uma parcela dessa herança, né, que o meu pai deixou. Mas normalmente quando nós ouvimos falar essa palavra herança, a gente pensa em questões materiais. Bom, mas quais são as implicações desta palavra? Quando nós falamos em herança do pai, o que essa palavra implica? Eu gostei sim de pensar de que ela implica em que a gente tem laços, implica que a gente está incluído em uma família, está incluído que a gente está inserido em algum lugar, que a gente não está simplesmente excluído, né? Nós temos laços. Então, herança fala sobre isso, fala que a gente tem laços e que a gente tem ligações, e são ligações profundas aonde a gente vai receber algo. Também herança fala a respeito disso, de que a gente é receptor. Receptor do trabalho, do esforço de alguém, não é? Alguém trabalhou, alguém se esforçou e deixou um legado, deixou uma herança, deixou algo. Então eu estou recebendo algo que alguém, né, outra pessoa trabalhou para isso. Bom, quais são os tipos de herança que existe? Que tipos de herança existe? Eu posso pensar na herança material, na herança financeira, mas também tem a herança genética, não é? Se fosse perguntar assim para vocês, o que é que você herdou do teu pai e o que é que você herdou da tua mãe? Quando nós vamos visitar uma criança recém-nascida, normalmente a gente diz, esse aqui é, né, carinha do pai, carinha da mãe. E é tão interessante a gente ver os traços físicos que os pais têm e que são impregnados na vida de uma criança. Então, a gente herda também esses traços genéticos, às vezes até também herdamos algumas doenças genéticas, algumas coisas, umas predisposições que a gente tem, às vezes a predisposição para diabetes ou para câncer ou para outras doenças, são tantas as doenças que a gente pode ter predisposições para isso, então temos essa herança. Também podemos ter a herança das dívidas, não é? Porque hoje, se os pais morrem e tem lá uma dívida, às vezes os filhos têm que pagar essa dívida. Há pouco tempo apareceu no jornal da Caloi, o caso de um filho fora do casamento que queria ser reconhecido como o filho do dono da Caloi. Surpresa que ele teve foi que quando ele foi reconhecido como filho, não sei se foi bem assim a história, mas quando ele foi reconhecido pelo pai, ele tinha uma grande dívida que ele tinha para pagar. Os outros filhos entraram na negociação e foram eximidos da dívida. Mas aquele filho que foi fora do casamento, que nunca desfrutou de nada que o pai teve, agora ia ter que pagar toda a dívida. Mas aqui eu só quero exemplificar de que também nós herdamos algumas dívidas. Às vezes nós herdamos isso. Às vezes herdamos alguns maus comportamentos.
Eu observo que algumas casas, elas lidam com algumas questões sempre da mesma forma. Então, às vezes lidam com a questão do dinheiro de uma certa forma. Às vezes para uma casa você ter uma dívida é uma coisa absurda, às vezes para outra casa não é tanto. Tem coisas que pegam mais dentro de uma casa do que pegam na outra casa. Vocês já observaram que tem famílias assim que é muito normal ter a casa bagunçada? Que tudo bem, é tranquilo ter a casa bagunçada. Mas em outras famílias as coisas não podem ficar fora do lugar em nada. Tudo é um brinco, tudo é um brilho. Tem casas que não tem problema ter louça na pia. Tem outras casas que não se pode dormir com a louça na pia, não é? Então, nós herdamos alguns costumes, algumas maneiras de viver também. E também tem esse outro lado do legado, que é o ensino. O que é que os nossos pais nos ensinaram. E muitas vezes eles nos ensinam muito mais com a maneira deles viverem ou com a maneira deles reagirem do que muitas vezes com as palavras em si, né? Então, uma das coisas que a minha mãe falava muito, que ficou sempre gravado na minha cabeça, é quem não tem cabeça tem perna para caminhar. Isso porque ela pedia para que eu comprasse algumas coisas, às vezes porque ela era costureira, e se eu chegasse em casa e não tinha trazido toda a lista que ela pedia, ela me fazia voltar e dizia: quem não tem cabeça tem perna para caminhar. Pode voltar lá e trazer aquilo que eu preciso, porque ela precisava daquele material. São os ensinos que os nossos pais nos deixam. Bom, entrando no nosso assunto de hoje, eu quero trazer essa questão da herança e quero trazer também essa questão de que quando nós temos uma herança, significa que eu estou inserida numa família, tá? Então, eu nasci em uma família, mas um outro conceito que nós temos também é o conceito da adoção, que é quando eu passo a viver em outra família. Então, eu posso passar a viver em outra família. E se eu passar a viver em outra família, eu tenho direito ou não àquela herança? Como que funciona isso legalmente, né? Então, quando nós nascemos na família de Adão. E eu posso ser adotada na família de Cristo. E aqui na família de Adão eu tenho um pai. Infelizmente, muitas vezes a gente não gosta muito dessa expressão, mas lá em João 8,44 vai dizer que o diabo é o nosso pai quando nós somos mentirosos. Então temos um pai, que é o diabo, e temos uma herança. E essa herança é o pecado e essa herança é a morte por conta do próprio pecado. Então a herança que nós já ganhamos quando a gente já nasceu foi o pecado e foi a morte. Essa foi a nossa herança quando nós nascemos na família de Adão. Mas em Cristo Jesus nós podemos ser adotados na família de Deus, e aí eu tenho um pai e eu também tenho uma herança. Eu tenho uma herança lá que está disponível, e nessa herança que está disponível eu posso clamar: Abba, Pai. Eu posso clamar: Paizinho. Eu tenho um outro pai. A bênção da adoção. O texto aqui de Gálatas 4:4-7 vai dizer: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso quer dizer, eu estava escrava, né? Então eu estava na família de Adão, e agora Jesus, né, nascido de mulher, Deus enviou seu filho e ele veio para nos redimir, para nos libertar, para que nós recebêssemos a adoção de filhos, para que nós fôssemos adotados em uma outra família. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. E assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
Quer dizer, eu estou incluído numa outra família, agora eu sou da família de Deus e agora eu tenho uma herança. Qual é essa herança que Deus tem para minha vida? O que é que Ele tem reservado para mim? Nessa família de Cristo, né? Então eu sou adotada por um pai. Então a adoção é uma questão jurídica, é algo jurídico, é algo que você vai receber lá, né? Tem um papel dizendo, ó, aqui, você é filho. E é realizado por amor, né? E por compaixão. Quando alguém adota uma criança, essa adoção é feita por isso, por amor e por compaixão. E pode ter outros objetivos aí também, mas a adoção do pai é nesse viés. Ele se compadeceu de nós e porque nos amou, ele nos adota. Nós somos adotados mediante o nosso irmão, foi o nosso irmão que pagou o preço para que nós pudéssemos ser adotados, né? Na cruz ele se tornou órfão para me fazer adotado. Quer dizer, quando Jesus chega lá e diz, Deus meu, né? Por que me desamparastes? Ele se tornou órfão ali para que eu pudesse ser adotado. Adotados com irmãs e irmãos, isso quer dizer, eu estou incluído numa família que eu não sou sozinho, eu não sou filho único, eu tenho irmãos e irmãs e eu preciso aprender a viver em amor dentro dessa família. E é muito bom a gente não estar sozinho. É uma bênção a gente não estar sozinho. Eu sei que muitas vezes nós temos intrigas com os nossos irmãos, mas não é para ser assim. O fato de termos irmãos e irmãs significa que nós temos apoio, que nós temos cuidado, que nós temos com quem andarmos juntos. Nós somos adotados com uma herança, que é o que nós vamos falar um pouco mais hoje, mas lá no Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quer dizer, ele é o nosso Deus, né? E eu sou filho dele. O vencedor herdará tudo isso. Quer dizer, tudo que estava escrito lá no Apocalipse, essa é a nossa herança. Adotados com uma nova identidade. Quando uma pessoa é adotada, ela pode receber um novo nome, tanto um novo nome, vamos dizer assim, o primeiro nome, como o último nome. Então eu passo a ter o sobrenome daquela família. Eu passo a ter aquele sobrenome. Então pense assim, você foi adotado na família de Deus. Qual é o teu sobrenome? Eu sou da família cristã. Eu tenho esse sobrenome. Passamos de criança rejeitada para uma criança renascida, redimida e refeita em Cristo. Eu tenho tudo isso. Coloquei aqui um exemplo de um estudo que eu já fiz aí há algum tempo a respeito da nossa identidade, mas eu passei a ter uma nova identidade. E aqui na minha impressão digital deve ter a cruz de Cristo deve ser a minha digital. Então tá ali o nome, né? Então a filiação, eu sou filha do Deus Altíssimo, irmã do grande príncipe Jesus. Naturalidade celestial. A naturalidade diz da onde você nasceu. Eu nasci lá no céu, agora a minha naturalidade é lá do céu. Essa pátria daqui não é mais a minha pátria é celestial. E foi anotado lá no livro da vida, e a data do meu nascimento é o dia que eu nasci de novo, né? O dia que eu nasci de novo é o dia do meu nascimento. Eu tenho uma nova identidade e foi feita por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quero trazer a história do filho pródigo, que nós já vimos em alguns outros estudos, mas hoje eu quero trazer um pouquinho mais. Mas o filho mais novo, ele chega diante do pai e ele diz, dá-me a minha herança, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe, e eu quero isso. Então ele tinha pensamentos diferentes do pai, ele estava insatisfeito na casa do pai, ele queria os seus direitos, ele quer independência, ele quer viver longe do pai, né? Isso que ele queria viver longe do pai porque ele acreditava que a vida longe do pai seria muito melhor do que a vida perto do pai. Então ele quer viver longe. Ainda falando a respeito do filho mais novo,
ele gasta todo o dinheiro do pai e vive de maneira dissoluta. Quer dizer, ele não se importa com os bens que o pai tinha. Ele gasta aqueles bens de uma forma sem pensar, né, no amanhã e sem pensar também no quanto custa aquele dinheiro, né? Em contrapartida, o filho mais velho, o filho mais novo depois se arrepende e volta, né? Mas o filho mais velho, então, quando chega em casa e vê a festa que o pai preparou porque aquele filho voltou, ele fica irritado e emburrado. Eu gosto dessa expressão quando, se você quiser ler lá no Lucas capítulo 15, que está escrito essa palavra, né? Essa parábola, essa história, vai dizer isso, que ele fica emburrado. E ele se revolta com o pai. Como assim tá dando uma festa para esse filho? Que gastou tudo, ele não teve consideração, ele se revolta. Ele se revolta também, ele acha que o pai é injusto. E ele disse, como assim? Ele gastou tudo e agora recebe uma festa? Ele não consegue se alegrar com o pai e não consegue se alegrar com o seu irmão. Algumas diferenças aqui que eu quero trazer, né? Então, o filho mais novo, o filho mais novo, ele é rebelde e queria viver longe do pai. O filho mais velho era obediente, mas a sua alma era ausente. A alma daquele filho não estava com o pai. O filho mais novo saiu, mas voltou para o pai. O filho mais velho nunca saiu, mas jamais esteve com o pai. O filho mais novo não valorizava o trabalho e queria gastar tudo. O filho mais velho era egoísta, não queria gastar nada com o irmão e nem aproveitou também. E aqui o texto, que é o texto que eu quero ressaltar, que é a resposta do pai. Eu acho interessante que é o pai quem vai à busca também do filho mais velho. Porque o pai deixa aquela festa, né? A festa fica lá dentro e ele sai para conversar com o filho emburrado. E o filho vai dizer, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha a resposta do pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. E eu queria que a gente pensasse hoje nessa frase. O que é que Deus diria para você hoje? O que Deus diz para mim hoje? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Quais são as coisas que eu não estou desfrutando do meu Pai Celeste? Eu estou com Ele, eu falo com Ele, eu digo, né? Eu creio nele, eu confesso o nome dele, eu tenho lá na minha carteira de identidade que eu sou uma nova criatura. Mas, de fato, será que eu estou desfrutando daquilo que o Pai tem para a minha vida? Qual é essa herança do Pai quando ele diz tudo o que é meu é teu? Será que novamente eu penso nas coisas materiais? Não que isso não possa estar incluído. Isso também pode estar incluído. Bom, como é que deve ser a vida de quem foi adotado pelo Pai? Então, quero que a gente imagine aí. Eu fui adotado, eu estou nessa nova família, estou nessa nova casa, e agora então eu passo a viver nessa nova família de Deus, na família de Cristo. Como que é essa vida? Nós vamos lá para Efésios 5, agora que esse é o texto que nós vamos olhar com mais profundidade, então Efésios 5, e nós vamos ler o que está escrito ali. Está dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, ali o começo diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quer dizer, nessa casa para onde eu fui adotado, eu sou filha e nessa casa eu devo ser imitadora de Deus. E eu devo viver em amor. Isso quer dizer, eu preciso viver em amor. Essa deve ser a expressão da casa do Pai. Então, se eu já saí daquela casa, né? Vamos dizer assim, eu saí da família de Adão e agora eu estou na família de Cristo. Nessa família,
eu devo viver em amor. Então, na família do Pai, nós devemos imitar a Deus, nós devemos viver em amor, nós devemos agradar ao Pai, nós devemos andar na luz, nós devemos viver como sábios, nós devemos viver nos enchendo do Espírito Santo e nós devemos viver em gratidão. Vou ler o texto que fala um pouquinho sobre isso. Pensando no texto, eu quero que você pense na tua casa, tá? Na casa onde você mora. E eu quero que você dê uma nota de 1 a 10, o quanto a tua casa, a tua família reflete isso, tá? Pensa aí na tua casa, na tua família e dê uma nota, ok? O quanto que isso acontece enquanto eu vou lendo aqui o que está dizendo o texto, né? Tô começando Efésios 5, versículo 2. Diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos na luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que ele tem dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, eu quero que você dê uma nota aí para a tua família. Na tua família, as pessoas procuram imitar o Pai Deus aqui, tá? Elas vivem em amor. Que nota você dá para o amor? Pense o amor entre os irmãos, o amor de pai e mãe, né? Ou se você é casado, de marido e mulher. Procuram andar na luz? Procuram agradar ao Pai? Esse andar na luz nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas o quanto as coisas são feitas na luz, o quanto são feitas as coisas na obscuridade. No nosso país, as coisas muitas vezes são comuns, né? Como olhar a mão do guarda, por exemplo, para que ele não me multe. Vivemos como sábios, temos a atitude de fazer as escolhas em sabedoria, em oração. Como que é? Vivemos nos enchendo do Espírito Santo, procuramos na nossa casa nos encher do Espírito Santo. Na nossa família, na nossa casa, tem gratidão, tem louvor ou é mais murmuração? Continuando nisso, nesse aspecto, aqui dentro do texto mesmo, vai dizer lá o que o pai não quer para a sua família, tá? Então, pensa aí um pouquinho o que é que o pai não quer. O que o pai não quer que tenha? Aqui diz o texto, imoralidade sexual, impureza e cobiça, conversas indecentes, brincadeiras inconvenientes, malícia, ganância, idolatria. Eu queria que você desse uma nota também.
para a tua família com respeito a isso? Tem conversas indecentes dentro da tua família? Tem piadinhas maliciosas? Escutei agora aqui até de manhã, enquanto estava me preparando, uma pregação que dizia assim: bom, se a piada não pode ser contada diante de Deus, não pode ser contada diante de ninguém. A tua conversa, se você estivesse diante do trono, o que mudaria? A conversa da tua família, o que é que precisa ser mudado? Então, eu quero que você dê uma nota. É importante você dar uma nota, por quê? Porque aí eu consigo entender aonde é o ponto que precisa de mudança, porque às vezes a gente não consegue identificar muito bem qual é o ponto de mudança. Observe qual é o ponto de mudança que precisa ter. Será que é na ganância? A gente quer mais, então trabalha-se para ter mais, e aí não se tem tempo para casa. Porque eu quero mais, né? Eu quero mais, aí não dá certo. Então nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o que é tudo isso, para que a gente possa saber aonde eu preciso concentrar as minhas forças. Como poderemos moldar o nosso comportamento? Como é que a gente pode moldar? É importante aqui que a gente observe que a questão aqui não é não adianta eu ter aquele comportamento pelo comportamento. Entende aqui que eu tenho que entender que eu mudei de casa, eu fui adotado por uma nova família, eu tenho uma nova identidade, eu nasci de novo. Então eu preciso me amoldar às coisas do Pai. Quando eu quero ter um comportamento muito parecido, assim, tipo, só comportamento religioso e eu não nasci de novo, isso é um fardo. Mas quando eu tenho um novo nascimento, isso não vai ser um fardo. Então, como é que nós podemos nos amoldar, né? Moldar o nosso comportamento? A chave de tudo isso é conhecer o Pai. Ali no texto mesmo vai dizer ali, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu quero que vocês observem aqui. Provavelmente essa criança, ela está imitando alguém, não é? Ela viu as outras pessoas fazendo isso, fechando o olho, erguendo a mão, porque isso é um comportamento de imitação. E as crianças aprendem por imitação, elas vão imitando. Eu me lembro logo que eu comecei aqui na Igreja do Cristo Rei, eu tocava violão, e quando eu tocava violão eu colocava o pé assim em cima de uma cadeirinha para eu apoiar o violão, né? Apoiava o violão na perna, mas eu colocava assim, né, o pé em cima de uma cadeirinha. E era interessante porque muitas crianças, elas pegavam alguma coisa, panela, qualquer coisa assim, e elas iam imitar de tocar o violão, elas imitavam dessa forma, colocando o pé em cima da coisa para tocar violão. São comportamentos que a gente vai imitando. Então, quando eu conheço o Pai Deus, eu preciso olhar como é que ele trabalha. Eu preciso olhar como é que ele faz. E eu preciso imitar. Então, você deve amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Às vezes a gente até é taxado por algumas coisas, dizendo: ah, você é muito certinho. Como se isso fosse uma coisa ruim. E às vezes a gente interpreta como algo ruim. Ok, por que é que eu sou certinho? Eu sou certinho só para aparecer diante dos outros? Ou isso faz parte da minha casa? Isso faz parte da minha família? Como é que é a questão de palavrão? Por que você fala palavrão que você não fala palavrão? O palavrão, às vezes, na boca das pessoas é normal. Por quê? Porque na família é normal. Então aquilo não grita nos ouvidos. No meu grita, porque na minha casa não se tinha palavrão. Então isso não é normal para mim. E eu hoje preciso tomar cuidado, assim, porque às vezes a gente tá assistindo série, assistindo coisa assim, e de repente tem tanto disso que passa a ser normal. Não, eu não quero.
Não quero que isso seja normal, porque eu quero que as minhas palavras sejam iguais à da minha família, né, da qual eu sou inserida. E por falar em família, eu coloquei aqui uma foto. Essa aqui é meu tio Ervino, e eu pedi para minha tia uma foto porque eu quero contar uma parte da história para que eu possa exemplificar aqui. No caso do meu tio, né, da minha tia, eles adotaram três crianças. Adotaram já as crianças grandes, né? O meu primo foi adotado pequeno, mas no normal foram adotados, 2 deles foram adotados de grandes. E esse daqui é o seu neto. Se vocês olharem, não é muito parecido? Eu até quando pedi a foto para minha tia, eu queria uma outra foto onde eles estavam sentados, aonde a pose do Jean era muito parecida com a do meu tio. Porque ele estava imitando o gesto, assim, sabe? O jeito de sentar, o jeito de estar. E ele estava de pijama, com a perna erguida. Igualzinho, porque eles moravam na mesma casa, e, né? Então ele estava ali e ele estava imitando. São muito parecidos. Mas se vocês observarem, o Jean é filho dessa minha prima aqui. Ela é bem morena, é a filha, né, assim. Ela é morena de olhos claros. Mas ela que é vamos dizer assim, a filha do meu tio, né? O Jean puxou vários traços do pai dele, mas fica parecido. Nós passamos a ter algumas coisas parecidas por essa imitação. E às vezes parece que até alguns traços genéticos parece que estão ali, de tão impregnado que está. Aqui na nossa igreja também nós temos o nosso pastor, né? Pastor Gabriel, ele adotou agora, de pouco tempo, um menino, e todo mundo diz, nossa, ele é a cara do pai. Ele é a cara do pai. E parece assim que esses traços, não sei se vamos dizer assim, são traços comuns, não sei. Mas o que eu quero trazer de exemplo aqui para nós hoje é que eu posso me tornar parecida com Deus. Eu posso me tornar parecida com Jesus, certo? Os filhos da luz, como está escrito ali no Efésios capítulo 5, né, no versículo 11, vai dizer isso que diz ali que é para os filhos da luz rejeitarem, né, todas as obras das trevas. Vou ler a partir do 8, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Então, os filhos da luz rejeitam as obras das trevas, diz lá, nem sequer se nomeiem. Não sejam participantes, não sejam cúmplices. Antes, reprovai-as. Nós somos filhos da luz, precisamos andar na luz. E o que será que de dentro da minha casa, de repente, eu preciso trazer luz? Qual é a área da minha casa que precisa de transformação? E aqui eu já quero pensar um pouquinho sobre que eu sou campeã em ver no outro o que o outro precisa mudar, não é? A gente já enxerga, não, a minha casa tem isso por conta do meu pai que é assim, por conta do meu irmão que é assim, por conta do meu marido que é assim. Mas se eu sou filha da luz, é a luz que manda embora as trevas. É a luz que tem esse poder, tem o poder de iluminar. Então, através da tua vida é que essa luz pode vir e pode mudar a situação. Por mais que você seja pequenininho, por mais que a tua lâmpada seja só uma velinha, é a luz que manda embora as trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vocês mudaram de casa, vocês mudaram de família, vocês estão em outra família. Agora, nessa outra família, as coisas são diferentes. Lembra quando nós estudamos sobre a mudança da casa?
que nós saímos da casa da murmuração, fomos para a casa da gratidão, saímos da mágoa, né? Fomos para o perdão, saímos da mentira e fomos para a verdade. Eu mudei de casa. Eu não posso continuar com os mesmos hábitos. Eu preciso entender como é que é essa casa, como é que é a vida dessa nova família da fé, da família de Deus, para que eu possa viver. Os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E agora aqui eu queria que você pensasse na tua própria vida. Se você fosse dar uma nota para você, na questão da bondade, na questão da justiça, na questão da verdade, como é que está tudo isso? Os filhos da luz, eles andam em bondade, eles andam em justiça, eles andam em verdade. Essa é nossa herança é: eu fui inundada com a bondade de Deus. Então eu vou viver nessa bondade. É o que está escrito lá no Efésios 5:9. Nós precisamos viver semelhantes ao nosso irmão Jesus, não é? Se deixando encher pelo Espírito Santo. No Efésios 5:18 vai dizer ali: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Muitas vezes nós pegamos bastante a primeira parte dessa questão de não se embriaguem com vinho e não focamos tanto na última parte. Bom, eu tenho algum posicionamento com respeito à bebida muito claro. E os meus posicionamentos com respeito à bebida têm muito a ver com a minha casa, com a minha família. Então, eu preciso pensar um pouquinho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, como é que ela age em relação à bebida? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, como é que ela age com respeito a palavrões? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, como é que ela age com respeito ao amor, à bondade, ao perdão? Então, olha aqui para minha figurinha, por favor. Ela diz ali, né? Mostra ali. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai transbordar esse Espírito. E eu posso viver como meu irmão Jesus quando eu estou cheia do Espírito Santo. E aqui o texto vai dizer ali que é para que eu me deixe encher, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem todo o interesse em te encher. Ele tem todo o desejo de te encher. E você tem toda a condição para se encher. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente se contenta com um pouquinho, não é? Eu vou voltar. Será que eu não estou me contentando com um pouquinho? Eu tenho o Espírito Santo, então eu sou selada com o Espírito Santo, eu tenho a salvação, está garantido o céu para mim. Mas se eu posso ter o muito do Espírito, ou o quanto do Espírito que eu posso ter? Lucas nós vemos, né, que Jesus viveu 100% como homem no poder do Espírito Santo. Ele, né, foi cheio do Espírito Santo e ele viveu assim. Ele foi concebido pelo Espírito, o Espírito desceu sobre ele no batismo. A Bíblia vai falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele é chamado de Cristo, o ungido, e ele andava no poder do Espírito. Dessas coisas, o que eu não posso ter, o que é vedado só a Jesus, é ser concebido pelo Espírito Santo e ser chamado de Cristo, de ungido. Mas o Espírito Santo também desce sobre nós. Jesus também me batiza com o Espírito Santo, te batiza com o Espírito Santo, e eu posso andar no poder do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso andar no poder do Espírito Santo. E o que isso vai dizer? Então, nós podemos viver como Jesus viveu, mediante o poder do Espírito. O Deus Pai revelado na Bíblia é muito melhor do que o Deus falso inventado por nós, órfãos confusos. Muitas vezes nós vivemos como órfãos confusos. Então nós somos adotados por um Pai que nos ama, um Pai que se importa conosco e nos disciplina conforme necessário para o nosso bem, para o nosso crescimento.
Somos herdeiros de tudo que pertence a Cristo, filhos e filhas de Deus plenamente privilegiados. Se eu sou uma filha privilegiada, por que será que eu vivo mendigando e não desfruto da herança? Entende isso? Às vezes a gente fica desfrutando, vivendo na migalha. Então eu continuo com mágoa, eu continuo toda ferida, eu continuo reclamando o tempo inteiro, eu continuo olhando a minha vida achando ela uma porcaria. Se eu fui adotada na família do Pai Deus e agora eu vivo na família do Pai Deus, eu sou luz no Senhor. Por que será que de repente eu não estou desfrutando dessa herança que o Pai tem para minha vida, né? Qual é essa herança do Pai? Qual é essa herança que Deus tem? Ele cancelou a minha dívida, eu fui recebida na família de Deus, eu vou receber o cuidado e os ensinos do Pai, e eu posso viver a vida abundante dele e com ele. Desfrutar da herança do Pai é desfrutar de tudo isso, e é desfrutar dessa vida abundante. Então, saia da casa da murmuração, saia da casa da mentira. Vá viver nessa nova casa, nessa nova família, nesse novo lugar aonde realmente você pode viver essa vida abundante. Então, tudo o que o Pai tem é teu, tudo. Mas não olhe simplesmente por questões materiais, porque Jesus disse assim: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas Jesus viveu a vida plena. E eu posso viver a vida plena e você pode viver a vida plena. Então nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. E talvez eu precise olhar para a minha vida e pensar aonde reside o problema. Aonde está o problema? E hoje eu gostaria que você olhasse um pouquinho mais profundamente para a tua vida e pensasse o quanto você desfruta da herança do Pai. E pensando nisso, aonde reside o problema? Aonde você precisa ter uma mudança, uma decisão, um conserto, um dizer não vou mais fazer isso na minha vida, isso está cancelado porque isso pertence à antiga casa, à antiga família, eu não quero mais porque isso rouba de mim a minha herança. Pense lá, eu comecei falando, né, que às vezes a gente herda algumas dívidas. Nós nascemos numa família que tem um monte de dívida. Mas agora eu sou adotada em uma outra família e cancelou todas essas dívidas. Será que eu vou viver a minha vida inteira nessa perspectiva de que eu tenho que ficar pagando a dívida? Às vezes eu receber isso tudo significa eu perdoar alguém da minha família. Deixar que aquela pessoa se acerte com Deus, ela não tem mais acerto comigo. Quando eu perdoo, eu estou dizendo isso também. Ela não tem mais acerto comigo. Se ela tiver algum acerto, ela tem esse acerto com Deus e não mais comigo. E eu vou viver a vida plena que Deus tem para mim. Eu vou viver a vida abundante que Deus tem para mim. Amém?